Olá, bom dia! Como vai você? Tudo bem? Espero que a graça e a paz de Jesus esteja ao seu lado, esteja com você em mais um despertar com Deus. Em nossa jornada bíblica, hoje vamos estudar o capítulo 7 de Juízes, um capítulo muito especial, e temos o tema A Vitória Vem de Deus, dentro do contexto do estudo do capítulo 7. Diante de dificuldades que parecem intransponíveis, o que devemos fazer? Como ser um vencedor diante dos diversos obstáculos desta vida? O que a história de Gideão e seus 300 soldados tem a nos ensinar? Em Juízes capítulo 7, Gideão se prepara para liderar os israelitas contra os midianitas, com um exército inicialmente grande de 32.000 homens. No entanto, Deus instruiu Gideão a reduzir o número para 300, por meio de uma série de testes, demonstrando que a vitória virá por meio do poder de Deus e não por números, não por força humana. O capítulo mostra a intervenção estratégica de Deus e o princípio de que a vitória não é alcançada pelo poder humano, mas pela orientação, força e poder de Deus. Juízes 7 enfatiza a obediência de Gideão, a importância da fé e a noção de que Deus pode realizar grandes coisas por meio de poucos, humildes e dedicados. Esta introdução revela a importância, os ensinamentos valiosos que o capítulo 7 reserva para cada um de nós. Por isso você, amigo, ouvinte, estudante da Palavra de Deus, está convidado a acompanhar o estudo completo do capítulo 7 a partir de agora. Leia em sua Bíblia o capítulo e depois vamos juntos extrair as preciosas lições que este capítulo tem para nós. Como comandante supremo de Israel, o Senhor reduziu o exército de tal maneira que Israel soubesse que a vitória era mediante o poder de Deus e não dos israelitas. O versículo 1 descreve a fonte de Arode. Esta nascente abundante, com outro nome, ainda brota de uma caverna no sopé de uma colina ao longo do monte Gilboa. Arode significa trêmulo, e a fonte pode ter recebido este nome em virtude do pânico e tremor que se apoderaram dos midianitas quando Gideão os atacou. O versículo 2, Deus disse a Gideão: tem povo demais contigo. Você pode comparar com 1 Samuel 14, verso 6. Para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Israel poderia se gloriar contra mim, disse Deus. A redução das forças de Gideão, ou seja, da quantidade de soldados, tinha como propósito evitar a presunção humana. A autossuficiência é um inimigo quando nos leva a acreditar que podemos realizar o que precisa ser feito pelas nossas próprias forças.
Para prevenir essa atitude entre os soldados de Gideão, Deus reduziu o seu número de 32.000 para apenas 300. Como Gideão, devemos reconhecer o perigo de lutar com nossas próprias forças. Podemos confiar na vitória somente se colocarmos nossa confiança em Deus e não em nós mesmos. Amigo ouvinte, em quem você tem colocado a sua confiança? Nas suas forças ou na força e no poder de Deus? Fica aí um alerta para nós. Agora o versículo 3 apregoa: quem for tímido e medroso. A proclamação era uma parte do aviso que Moisés havia já ordenado que fosse feito. Está em Deuteronômio capítulo 20, versos 5 a 9. Convidando os medrosos a deixar as fileiras para que sua deserção no meio da batalha não levasse outros a fugir também. Pelo fato de seu exército ser tão pequeno, em comparação com o do inimigo, Gideão se abstivera de fazer a proclamação usual. Muitos dos homens se alistaram por causa dos apelos de Gideão, mas eram temerosos e descrentes. Para que não fugissem quando a batalha começasse ou tomassem a glória para si mesmos, o Senhor pediu que fossem mandados de volta. Os 2/3 que saíram constituem um triste comentário sobre a amplidão da idolatria que destruiu a fé de Israel em Deus. Existe um pensamento que diz assim: é na prova que se revela o caráter. Então, o caráter destes milhares de soldados, esses 22.000 que saíram, e depois ainda mais outra leva de soldados, revela exatamente o caráter que cada um tinha, né? Gileade, uma sugestão para este nome pode ser encontrada no nome de um ribeiro, conhecido como Nair el-Jalud. Agora, o outro teste, o verso 6, foi na água, no rio. Deus orientou Gideão para classificar aqueles que seriam os escolhidos. Os 300 que permaneceram de pé, prontos para qualquer emergência. Eles apenas lambiam a água. Eles não se abaixavam despreocupadamente. Uma pequena minoria se mostrou ávida por continuar em movimento e vigilante, pronta para lutar a qualquer momento. A triagem serviu para remover os infectados pela idolatria e destacar os homens de coragem e fé, homens cuja confiança em Deus não foi afetada pela prática da adoração idólatra. A fé os levava a confiar que com Deus ao seu lado o sucesso seria certo. Apesar de estarem em menor número, como Jonatas, o filho de Davi, mais tarde lembrou ao seu escudeiro, o número deles era de pouca importância aos olhos de Deus. Está em 1 Samuel 14, verso 6. Que interessante detalhe, não é mesmo? Então, todos estes soldados, esses homens que foram desclassificados, eles estavam contaminados com o pecado, com a idolatria. Isso nos alerta: se o pecado faz parte de nossa vida, se o pecado é alimentado em nossa mente,
podemos estar certos de que Deus não poderá nos usar como instrumentos dele. Fica aí um grande alerta para cada um de nós. Agora o verso 10, se ainda temes atacar. Gideão já havia provado ao Senhor com um sacrifício e com o teste duplo da lã. Ele ainda estava com medo, em especial porque o seu exército havia sido reduzido a apenas 300 soldados contra uma hoste inimiga. Sabe de quantos soldados? Os midianitas? Cerca de 135 mil soldados. Vamos ver isso no capítulo 8, verso 10. Por isso, o Senhor graciosamente lhe ofereceu uma garantia adicional de uma fonte improvável dos próprios soldados midianitas. As palavras de 2 soldados adversários que predisseram o sucesso do pequeno exército de Gideão. Está você enfrentando, amigo ouvinte, uma batalha? Deus pode te dar a força que você precisa em qualquer situação. Saiba disto, creia nisto. Não fique assustado pelo modo como ele te ajuda. Como Gideão, você deve escutar a Deus e estar pronto a dar o primeiro passo. Somente após você começar a obedecer a Deus, você encontrará coragem para se movimentar para a frente. Dos versos 8 a 14, o Senhor forneceu a Gideão informações animadoras de inteligência militar antes da batalha. O verso 11, até a vanguarda, isto é, nos postos avançados ou nas sentinelas. Possivelmente, o acampamento midianita incluía mulheres e crianças. Os soldados estariam postados ao redor do acampamento. No versículo 12, os midianitas eram saqueadores montados em camelos, compostos por 5 famílias ligadas a Abraão através de Midian, o filho de Abraão com Quetura, sua segunda esposa. Eles habitavam as regiões do deserto entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. Olha que detalhe histórico o estudo traz. Esses inimigos de Israel, na verdade, tinham parentesco com os israelitas através desta outra mulher que Abraão teve depois da morte de Sara, Quetura. Versos 13 e 14, embora revelações por meio de sonhos sejam muitas vezes mencionadas no Antigo Testamento, no presente caso, quem sonhou e quem interpretou não foram os israelitas. Deus capacitou Gideão a compreender o sonho e o seu significado. Assim, ele foi inspirado a cumprir confiante a comissão que lhe fora dada. O verso 13, falando do pão de cevada, do sonho do soldado midianita, ele representa os israelitas destituídos das terras mais produtivas, que foram assim obrigados a comer pão de cevada, que era o alimento dos pobres. Como a cevada era considerada um cereal inferior, com apenas a metade do valor do trigo, é um símbolo apropriado de Israel, que era numericamente inferior. O pão de cevada era o alimento das pessoas pobres. Pode ser uma referência velada aos israelitas, que estavam empobrecidos por 7 anos consecutivos de opressão midianita. Agora o versículo 15. Adorou. Ao reconhecer no sinal uma evidência da presença divina em seu empreendimento, Gideão deu a resposta mais apropriada para a ocasião.
ele adorou. Sua prece expressou gratidão. Muitas vezes, aqueles especialmente abençoados por Deus se esquecem de agradecer. Gideão poderia ter raciocinado que, com a urgência da tarefa e a necessidade de ação imediata, ele poderia adiar o culto de louvor para depois da vitória, porém, deixar para mais tarde, em geral, conduz ao esquecimento e à total negligência do louvor a Deus. Sua ação foi, então, imediata. No verso 16, descreve 3 companhias que Gideão dividiu. Essa divisão dava a ilusão de grande força de ataque. Quando os midianitas vissem as tochas e ouvissem as trombetas posicionadas em diferentes locais ao redor do acampamento, suporiam que estavam cercados. O plano de ataque foi sugerido, atenção, pela direção divina. Em uma batalha comum, seria impossível Gideão vencer 135 mil midianitas, mesmo com 32 mil israelitas. Portanto, ele usou seus 300 para subir furtivamente e chocar o inimigo com um barulho e clarão súbitos, com o som das trombetas, a quebra dos cântaros, as tochas e os gritos. Isso enganou os midianitas, fazendo-os pensar que seu arraial estava sendo atacado por um exército poderoso. O Senhor acrescentou pânico, os midianitas atacaram uns aos outros e fugiram. Então outros israelitas se uniram a Gideão e ao seu grupo, indo ao encalço dos adversários. Foi um caso clássico de cooperação entre Deus e os seres humanos. Que impressionante resultado, que impressionante vitória Gideão alcançou com a ajuda de Deus, não é mesmo? Nosso tema de hoje, a vitória vem do Senhor, e é claro aqui no capítulo de hoje. Estas trombetas que Gideão e seu exército usou eram feitas de chifre de carneiro. Os cântaros eram potes simples feitos de barro utilizados pelo povo daquele tempo para cozinhar e também como recipientes. No verso 19, ao princípio da vigília média, ou seja, pouco depois da meia-noite, foi o horário do ataque, depois de o inimigo ter ido dormir. Versículo 21, permaneceu cada um no seu lugar. Ao invés de atacá-los, os 300 israelitas se detiveram nos arredores do acampamento, tocando as trombetas, as cornetas ou trombetas, agitando as tochas e gritando. O plano era incutir pânico no acampamento midianita. Então eles não correram para atacar, ficaram ali, cada um no seu lugar. Interessante, né? Verso 22, o Senhor tomou a espada. Mesmo com a astúcia do plano ousado de Gideão, se Deus não tivesse agido precisamente para confundir o inimigo, nenhum dos 300 valentes teriam sobrevivido. Isso é uma realidade. O verso 22 ainda descreve que um contra o outro, a multidão dos midianitas se precipitou pelo vale de Jezreel a fim de escapar pelo Jordão. Na noite escura, confundiram os que estavam à sua frente com inimigos e apontaram as armas para estes.
eles mesmos se atacaram e se eliminaram-se. A fuga dos midianitas teria sido na mesma direção que o Jordão para o deserto, rumo de Zererá. Agora o versículo 24, Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas, os montes de Efraim. Gideão precisava da ajuda dos efraimitas para impedir a fuga dos midianitas para dentro do vale do Jordão. A tribo de Manassés e a populosa tribo de Efraim habitavam ao sul do cenário da batalha. A última não foi convocada por Gideão quando ele reuniu os hebreus. Quando as tropas midianitas começaram a fuga, Gideão enviou mensageiros velozes ao território de Efraim, pedindo que o povo de lá fosse rapidamente ao Rio Jordão e assumisse a posição dos vaus para onde os efraimitas se dirigiam. Os efraimitas responderam imediatamente, bloqueando a fuga sobre os vaus do sul. Na época, o rio possivelmente estava alto, forçando o inimigo a utilizar estes locais determinados. E fechando este tópico do comentário, verso 25, fala do rei Oreb e Zerebe, um significando corvo e o outro lobo. Foram detidos pelas forças de Efraim, que seguiram a sugestão de Gideão de cortarem o caminho de escape pelo rio Jordão. Esses são nomes pitorescos para chefes do deserto, da além do Jordão. Agora, vamos ao complemento do entendimento deste capítulo 7, o chamado divino. Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés. A divisão a que essa família pertencia não mantinha posição de destaque, mas a casa de Joás distinguia-se pela coragem e integridade. A Gideão veio o chamado divino, para libertar o seu povo. Subitamente, o anjo do Senhor apareceu e a ele se dirigiu com estas palavras: O Senhor é contigo, varão valoroso. Disse Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? O mensageiro do céu replicou: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A força total, sob o comando de Gideão, contava apenas 32.000 homens, mas, com o vasto exército dos inimigos estendendo-se diante dele, veio-lhe a palavra do Senhor: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Gideão obedeceu à determinação do Senhor, e com coração pesaroso viu 22.000, ou mais de 2/3 de sua força total, partirem para casa. De novo veio a ele a palavra do Senhor: Ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Alguns, apressadamente, tomaram um pouco de água na mão e a beberam enquanto andavam, mas quase todos se curvaram sobre os joelhos e comodamente beberam da superfície da corrente. Os que tomaram água com as mãos foram apenas 300, dentre os 10.000. Todavia, estes foram os escolhidos. A todo o resto foi permitido voltar para suas casas. O caráter, muitas vezes, é provado pelo meio mais simples
Os 300 homens escolhidos não somente possuíam coragem e domínio próprio, mas eram homens de fé. Olha que destaque aqui, hein? O que fez diferença nesses 300 homens não foi só a coragem, não foi só a determinação, foi a fé. Detalhe crucial para nós entendermos no estudo de hoje, não é mesmo? Como será que eu e você estamos diante dos olhos de Deus? Será que nós estamos como os 300 ou como os demais que foram desclassificados? Deus nos ajude para que possamos estar como entre estes 300 escolhidos por Deus. Deus os poderia dirigir. Tarde da noite, a um sinal da corneta de guerra de Gideão, as 3 companhias soaram suas trombetas. Então, quebrando os cântaros e ostentando os fachos luzentes, precipitaram-se sobre o inimigo com o terrível grito de guerra: espada do Senhor e de Gideão, conforme está no verso 20. Pereceram nada menos de 120.000 dos invasores. Palavra alguma pode descrever o terror das nações circunvizinhas, quando souberam quão simples meio prevalecera contra o poder de um povo ousado e guerreiro. Este texto está na meditação matinal de 1986, a página 322. O Senhor, um outro texto, diz assim: o Senhor está disposto a fazer grandes coisas por nós. Não alcançaremos a vitória por meio dos membros, mas pela completa entrega da vida a Jesus. Devemos avançar em sua força, confiando no poderoso Deus de Israel. Há para nós uma lição na história do exército de Gideão. O Senhor está agora igualmente disposto a trabalhar mediante os esforços humanos e a realizar grandes coisas mediante fracos instrumentos. Que promessa maravilhosa! Este texto, pequeno texto, está na meditação matinal de 1995, na página 207. Agora, chegou o momento de aplicar de forma mais direta, de forma mais pessoal, o capítulo de hoje, trazendo esta impressionante história da vitória de Gideão com seus 300 homens para as nossas vidas. Mesmo possuindo medo, insegurança e dúvidas, um indivíduo pode ser chamado por Deus para uma ação especial. Gideão questionou a presença de Deus, sendo o único juiz que recebeu sua presença literal. Ele também questionou o caráter de Deus, em vez de questionar o caráter do povo que havia se afastado de Deus, conforme vimos no capítulo de ontem, quando ele disse: se o Senhor está conosco, realmente por que tudo isso está acontecendo? Ele questionou. Além disso, Gideão resistiu ao chamado divino, alegando insignificância e indignidade frente a tamanha responsabilidade. Deus lidou graciosa e pacientemente com cada questão levantada. Contudo, ainda não foi suficiente para Gideão. Ele ainda exigiu 2 sinais relacionados a lã e Deus submeteu-se, atendendo seus singelos pedidos. O Deus da Bíblia é paciente, não é mesmo? Diferente do conceito do Deus criado por muita gente hoje.
Deus desce ao nível do indivíduo inseguro a fim de elevá-lo para um estágio de fé ainda não alcançado? Assim que Gideão abraçou a missão e reuniu o exército para lidar com 32.000 soldados inimigos, Deus reduziu seu exército, que já era extremamente menor que o exército dos inimigos. 31.700 soldados foram dispensados, restando apenas 300 para lutar contra 135.000. Se antes Deus foi testado por Gideão, agora Gideão estava sendo testado por Deus. Todavia, Deus deu evidência de sua onipotência, até mesmo em um sonho de pagão, o que animou Gideão a empenhar-se na batalha, obviamente desproporcional. E claro, com Deus, o improvável tornou-se possível. Com apenas 300 homens, Gideão obteve a vitória pela graça e poder divinos. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Gideão convocou os israelitas de Naftali, Azer, Manassés e dos montes de Efraim para capturar os fugitivos. Porém, ficou claro que a vitória viera de Deus. Deus não tem problema de resolver grandes desafios com pouco recurso humano. Ele pretende ensinar-nos que não é nossa capacidade, habilidade e forças que nos garantem o sucesso. Ele é que dá a capacidade de conquistar o impossível contra a lógica humana. A redução do exército mais o sonho do soldado inimigo visam promover certeza de que Deus sempre é o protagonista da história. E é Ele que nos concede a vitória. Olha que ensino precioso, hein? Se eu e você estamos precisando de fé, este capítulo é um prato cheio, não é mesmo? Fechando nossa reflexão, dos 300 é dito isto, e permaneceu cada um no seu lugar. O Senhor tem uma obra específica para cada um de nós. Ninguém é chamado ao ócio na seara do Senhor. Há um sagrado ofício e uma santa convocação a todos os que, como Gideão, manifestam depender de Deus. Antes de ouvir qualquer voz humana, Gideão buscava ouvir a voz de Deus. Sua insegurança foi mudada em dependência, seu medo em confiança, sua fraqueza em força. E no Senhor e na força do seu poder, Gideão liderou o pequeno grupo de valentes, apenas com trombetas e cântaros iluminados. Porque onde há genuíno louvor e adoração, há o fogo do Espírito, e onde há o fogo do Espírito, a vitória é garantida. Veremos no capítulo de amanhã que infelizmente Gideão não perseverou em sua fidelidade, o que causou um terrível prejuízo para a sua família e para a nação de Israel. O que deixa bem claro que precisamos ser santificados pelo Espírito Santo todas as horas, sempre, ou corremos o mesmo risco de abandonar o primeiro amor. Paulo, que nossa vida revele um crescente, Paulo diz, revele um crescente, sólido e maduro relacionamento com Cristo. Quando ele escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vigiemos e oremos. Amém. Capítulo 7 de Juízes. A vitória vem do Senhor. Leve este pensamento com você hoje. Deus é capaz de transformar os fracos, os tímidos e os abatidos para dar grandes vitórias ao seu povo, como foi no relato da história de Gideão. Que Deus possa nos sustentar, possa nos fortalecer e nos usar como Ele usou Gideão. Vamos orar? Nosso amado Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar contigo, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Te agradecemos, Senhor, por mais este privilégio de poder ouvir a sua voz e aprender em mais um capítulo da sua palavra. Podemos, Senhor, ser inspirados por esta vitória tão especial de Gideão e seus 300 soldados, pelo teu poder, pelo teu auxílio e com a sua direção. Senhor, hoje estamos também diante de conflitos, diante de lutas, principalmente espirituais. Queira, Senhor, nos fortalecer, assim como fortaleceste a Gideão, teu servo, no passado. Queiras abençoar cada pessoa que está acompanhando este estudo e ajudando o Senhor em suas batalhas. Fica conosco, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sempre é um prazer estudar, poder aprender juntos em nosso projeto da Jornada Bíblica, capítulo a capítulo. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário também para conhecermos aquilo que chamou a sua atenção. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.